lá, boa tarde, primeiramente. Ah, vocês não almoçaram, não. Boa tarde! Ah, melhorou! Bom, gente, privilégio, né, estar aqui para poder falar um pouquinho, passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Mas, primeiramente, na vida, tudo a gente tem que ter gratidão, né? Então, gratidão por quem tirou um tempinho, né, de estar aqui assistindo. Inclusive, quem já palestrou ontem, né, voltar para assistir a gente hoje, isso é muito importante. A Virgínia, que, né, em todo o tempo acreditou, me conectou com a Lorena e com o Marcelo. E a Lorena, né, realmente com o Marcelo, por estar nisso aí, que é um ato de coragem, porque não é fácil organizar. Olha quanta coisa está passando, né, para conseguir fazer e realizar esse evento, e é isso. Então, acho que a gente tem que acreditar. E, então, primeira coisa, gratidão a vocês, tá? Aqui um pouquinho do meu currículo, né, um pouquinho extenso. Eu tenho aí já 14 anos no mercado, sou fisioterapeuta, sou biomédica, tenho algumas formações no exterior também. E desde sempre eu quis buscar conhecimento, principalmente na saúde, entender o corpo humano de fato, entender de dentro para fora, principalmente, tá? Então é o que eu vou trazer para vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre a saúde regenerativa. Tá ok, tá ok. Então eu vou falar sobre a saúde regenerativa, tá? É o futuro da medicina e da estética. A medicina convencional está caindo, mas não vai cair rápido. A gente percebe isso a longo prazo. Porque a convencional é aquela simples de você chegar no profissional, às vezes, ele mal olha às vezes na sua cara, te passa medicação e tchau. A regenerativa não, é exatamente tratar o quê? O ser humano como um todo. Porque você não é igual ao outro. O seu colega do lado pode estar com a dor no joelho, mas a sua dor no joelho é diferente da do outro. Então é sobre isso, é sobre entender como um todo o seu próprio organismo, tá? Então é a revolução que a gente está tendo aí na medicina, tanto na parte da saúde quanto na parte estética, tá? Porque a estética, ela é o reflexo de como está a sua saúde de dentro para fora. Então o que é? Na verdade é uma abordagem clínica que ela visa restaurar as funções do nosso organismo. Ou seja, o nosso corpo é muito inteligente. No nosso corpo existe a autocura, a autopoiese. Ou seja, nós temos no nosso organismo uma inteligência, o nosso organismo ele entende algo para quê? Para tentar se regenerar. E aí quando a gente não consegue, ou quando a gente não cuida disso, começa a entrar em decadência e vem as doenças. Porque ninguém nasce assim. Às vezes, estou com algum problema de artrose, osteoporose, uma coisa mais assim. Às vezes, ao longo dos anos, não foi cuidando, e aí o corpo não foi aguentando. E tem até medicações que aceleram o processo dessa piora. Por quê? Aqui eu posso falar, porque eu fiz uma entrevista, às vezes, no SBT, eles falaram que poderia falar um pouco a respeito e acabaram cortando. Por quê? Não é interessante para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela ganha muito, assim, é de sumir de vista o quanto eles ganham com medicação. Por isso, hoje, existem suplementos, existem suplementações, tanto natural, né, assim, a gente pegar um chá, isso, aquilo, existem sim as curas através disso, só que não se pode falar muito, o Brasil barra toda vez alguém que tenta falar. Eu já tomei muito na cara, eu tô nesse mercado tem muito tempo, e desde quando eu trouxe a ozonoterapia, né, que eu levei pro Brasil, eu sou pioneira em ozonoterapia em Belo Horizonte, toda hora alguém, charlatã, o que você tá fazendo é pseudociência, não sei o que, falando, até que agora, está se falando muito mais do que antes, porque eu acreditei, eu sabia o que eu estava falando o tempo todo e me mantive firme. Porque para eles terem uma pessoa doente é muito melhor. Uma quimioterapia é um lucro muito grande para eles. Então, qualquer doença é onde a gente tem que se alertar, que o certo não é tratar a doença, é tratar o doente. Então, você vai num lugar, você vai no profissional, o profissional está tratando, por exemplo, a osteoporose é um é diferente do outro, você tem que tratar a pessoa, o paciente. E aí é que está toda a diferença, tá? Então, nosso corpo ele tem alta capacidade de se autorregenerar. Nosso corpo é muito inteligente, tá? Então, está sendo uma revolução clínica. Então, por que ela é importante? Primeiro, nós temos uma demanda muito crescente, né, sobre o envelhecimento. Só que hoje as pessoas já estão envelhecendo muito melhor do que antes. Hoje nós já estamos envelhecendo com mais consciência do que está vindo, com mais atualidades, tudo isso faz diferença. Então, nós temos aí o envelhecimento global, né, essa demanda que, queira ou não, ela é crescente, mas hoje já é mais consciente, né. O bom da integrativa, dessa parte da regeneração, que ela acaba sendo menos invasiva, porque a gente já evitou várias pessoas, e quem trabalha com isso sabe, várias pessoas de ir até para uma cirurgia, de ir para algo mais avançado. E de nada adianta ter o dinheiro que a Paty falou aqui, se não tiver saúde para curtir esse dinheiro também. Então, eu acho que tudo é importante e tudo começa na saúde. Se a gente não tem saúde, você vai ter que cuidar da doença.
Então, Joseph Pilates até fala isso, que é o fundador da técnica do Pilates, que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença. E quando ela vem, em cada pessoa ela vai acontecer de uma forma, né? Então, o bom da regenerativa é que é menos invasivo, então a gente tem uma redução significativa de patologias, de prevenções, sem precisar ser invasivo, e tem uma melhor qualidade de vida. Então, a base dela, na verdade, hoje em dia a gente vê falar muito sobre células-tronco também, já tem pessoas aí que estavam com, né, paralíticos e tudo, estão andando, tetraplegia, paraplegia, que já estão voltando, tratamentos regenerativos, não só com célula-tronco, mas a gente tem hoje, que é o que eu vou falar, que é o meu forte, que é a ozonoterapia associada, que ela é uma metodologia complementar, tá? Então, na verdade, a ozonoterapia, o que ela é? A ozonoterapia é uma molécula poderosíssima, que não tem como você ter alergia a ela, porque você já tem ozonídeos no seu corpo. Então, não tem como você ir num profissional falar assim, não vou aplicar porque você vai te dar alergia, dar alguma coisa. Mentira. Nós todos já temos ozonídeos, mas para liberar os ozonídeos, ocorre toda uma cascata no seu organismo, uma bioquímica, para que isso seja liberado e você consiga ter esses benefícios. E aí, o que o ozônio medicinal faz? Ele estimula a acelerar essa cascata. Então, ele ajuda a acelerar, utilizando através do oxigênio. A máquina é o quê? Sabe aquele cilindro hospitalar de oxigênio? Ali a gente pega o gás medicinal, o oxigênio medicinal, e ele passa para dentro da máquina, onde tem uma placa de Peltier, que a gente fala. Então, aquela placa de Peltier solta uma parte elétrica, onde vai dissipar essa molécula. Então, o exemplo básico que a gente tem a camada de ozônio. Esse não é o ozônio medicinal, esse outro que a gente utiliza, ele foi criado. O que acontece? O ozônio não são duas moléculas, é o O com O, que está junto. Veio o raio e faz o quê? Quando chove, parte essa molécula. Só que isso é química, um átomo ele não pode ficar solto. Ele tem que se juntar a outra molécula para se formar, porque solto ele não fica. E aí está circulando mais oxigênio, ou seja, tem vários O2 circulando, veio uma que foi separada pela parte elétrica, e aí ela vai se juntar, ela tem atração pelas moléculas de oxigênio, ela vai se juntar a outro O. Então aquele O2 vai ficar o quê? Com um O a mais e vai virar O3. Então o ozônio ele é a molécula do O3, que são 3 átomos na molécula, ou seja, ele é muito mais potente que o oxigênio, mas ele não é para respirar, igual o Covid a gente sempre pegou por via aérea, então a via aérea superior é mais sensível, quando a gente pega e cheira, aí pode se tornar tóxico, tanto que o cheirinho da chuva, quem é responsável por isso é o ozônio que libera esse cheiro de chuva e é responsável pelo azul do céu. Então ele já vem, não é de agora, o ozônio ele já vem desde a Primeira Guerra Mundial, onde eles tratavam soldados feridos, que dava o que a gente fala que é a gangrena. Então, a primeira descoberta da ozonoterapia foi em cima de cicatrização. Então, ele acelera muito o processo de cicatrização também, né? Ele trata, na verdade, mais de 300 patologias. Algumas ele até cura, mas a gente tem que ter até cuidado para falar sobre a cura, porque é o que eu falo, a farmácia é muito em cima, a gente fala, vai falar de cura, apesar de a gente saber que cura, tá? Ela aplicada, o que ela vai fazer? Ela faz o estímulo dos processos biológicos que a gente já tem e reparo da defesa natural do organismo. Ele vai acelerar o processo para reparação tecidual, tá? Propriedades múltiplas, então, são reconhecidas como várias propriedades que a gente tem, anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobiana, ajuda na questão de vírus, uma palestra que a Flaviana deu ontem, por exemplo, ela falou da saúde feminina. As mulheres estão buscando muito, porque quem tem fungo, candidíase, né, recorrente, tem vários, endometriose, tudo isso ele consegue associar, eu falo que é um tratamento complementar. Então, a pessoa já está fazendo um tratamento, e aí tem uma candidíase recorrente, aí a gente consegue também intervir com esse tratamento, tá? Então, ele tem múltiplas funções ali para nos auxiliar. Mecanismo de ação, o que ele vai fazer então? Nós temos uma organela que é responsável por vocês estarem aqui. Essa organela, guarda esse nome, que eu acho muito bacana vocês entenderem, e às vezes depois até estudar, se chama mitocôndria. As mitocôndrias são importantíssimas para a respiração celular. Elas são responsáveis em liberar o que a gente chama de ATP, que se chama adenosina trifosfato, que é a energia da célula. Sem ela, o que acontece? A gente fica desanimada, a gente não tem energia para fazer nada, você pode estar no transatlântico maravilhoso, você vai acordar cansada, desanimada, sem contar outras vitaminas no nosso organismo que são importantes, como B12, vitamina D, vitamina C, Q10, enfim. Então, é uma gama muito grande de suplementações e que a gente pode utilizar junto. Então, se essa mitocôndria não está funcionando corretamente e não está recebendo o oxigênio que a gente precisa, a gente entra em mitocondriopatia, ou seja, baixa de oxigenação dentro dessa célula.
Se ela tem baixa oxigenação, ela não vai liberar o que a gente está chamando de ATP, que é energia. Então, vem doenças acompanhando. Fibromialgia, normalmente não é só uma questão psicológica, como dizem, tem sim um fator de dentro para fora. Então, oxigenação celular está envolvida nisso. Câncer, nós todos temos as células que estão ali adormecidas. Então, se você não cuidar, é onde vai vir a ocorrer. Então, quando a gente utiliza a mitocôndria de forma correta, por isso que atividade física auxilia, porque aumenta a oxigenação celular, tem coisas que não substituem. Então, a gente vai mexer exatamente nessa mitocôndria. E o que o ozônio faz é isso. Tem várias vias de aplicação, mas o que ele faz é exatamente estimular essas mitocôndrias a liberar mais energia para a nossa célula, tá? E aí fazer os reparos. Então, ele vai fazer toda essa regeneração celular, porque ela vai estimular a produção também de colágeno, fibroblasto, ou seja, ajuda na parte estética, para a gente ter uma pele melhor, né? O organismo que a gente precisa de colágeno nas articulações, tudo isso. Então, é onde a gente vai fazer toda a regeneração celular. E a modulação também do nosso sistema imunológico. Ele é ótimo para aumentar a imunidade. Quem faz terapias com ozônio, normalmente não gripa fácil, né? Pode até gripar, pode, mas normalmente o sistema imunológico fica lá em cima. Eu fui a primeira a atender dentro do clube do Cruzeiro, atendia os jogadores todos ali, porque eles não podem adoecer fácil, não pode tomar medicação porque qualquer coisa é doping, e eles têm o quê? Que aumentar rendimento dentro de campo. Então, o clube do Cruzeiro foi o primeiro a colocar a ozonoterapia lá dentro, então eu tive o privilégio de conseguir estar ali dentro, inserida, atendi Marcelo Moreno, essa turma toda ali, e a gente colocava um chip neles, e aí durante os treinos, se eles conseguiam correr em torno de 7 quilômetros, quem fazia o ozônio corria 12, 12,3. Aumentava o rendimento. Então, ele aumenta muito em atletas também, ou quem não é atleta e deseja ter um maior rendimento, então é muito bacana. E a gente consegue utilizar sem ser doping, porque não é remédio, tá? Não tem como nem pegar ele em doping. Aqui, voltei. Aqui é um pouquinho de um exemplo de alguns pacientes que eu tratei, tá? A questão ali do antes e depois. Ali foi uma psoríase, em que a paciente, na verdade, ela estava iniciando o tratamento, mas apenas com o uso do óleo de ozônio, que também é um potente cicatrizador. Ela utilizou, olha como que já mudou o antes e depois. Essa segunda aqui foi minha mãe teve câncer de mama, e aí ela teve que retirar a mama, uma das mamas ela teve que retirar, e aí a gente precisou acelerar todo o processo, ou seja, é algo que eu já estudo há muito tempo, e aí quando veio, nos pegou de surpresa, mas eu falei, já sei. Então, claro que eu não faria algo que não fosse bom de fazer alguém na família. Então, o oncologista dela super concordou, falou, olha, eu adoro ozonoterapia, mas não é minha área, você vai atender, e aí nós vamos seguir o processo. E aí ela não teve nenhum sintoma da quimioterapia, nenhum, não caiu o cabelo, não passou mal, não teve nada, e a cicatrização, quando ela teve que implantar a prótese, acabou por ela ser diabética, cicatrização mais comprometida um pouco, né? E aí a gente conseguiu cicatrizar muito rápido, dentro de menos de um mês a gente já conseguiu reptilizar tecido e voltar à cicatrização. Então a gente consegue salvar muitas pessoas, já livramos gente até de amputação, porque estava necrosando, então bactéria ali e tudo, a gente conseguiu com a ozonoterapia associar, então é muito potente o tratamento. Aqui é uma menina que tem vitiligo, então ela trata com a gente, o vitiligo começa, claro, existe todo um processo dentro da integrativa que a gente faz, e o ozônio como complementar, e a gente consegue até pigmentar esse vitiligo, a gente consegue mudar na coloração ali, e tratar de dentro para fora. Acne, adolescente, é muito comum às vezes, então a gente vai estar tratando o sangue, a gente vai tratar de dentro para fora, então ali a gente fez um protocolo de dentro para fora, e a gente conseguiu recuperar muito rápido essa pele, ela tem alguma cicatriz, mas a acne em si, a gente conseguiu cessar, tá? Aqui, tratamento capilar, essa senhora chegou para mim chorando mesmo, que a gente tinha tentado de tudo, tinha gastado não sei quanto de dinheiro, tentando de tudo, ela falou assim, Larissa, eu vou tentar isso aí que me falaram que é bom, então eu vou fazer uma tentativa, não custa, né, eu ver como é que vai ser, vou fazer uma tentativa para ver se melhora. E aí ela começou a tratar, ela ainda está em tratamento, então eu trouxe a foto por enquanto, mas vai ficar ainda melhor, de como que já está melhorando a parte capilar, onde está nascendo, e a gente fazendo todo o estímulo regenerativo, tratando também de dentro para fora, porque não adianta a gente fazer só tratamento local se o organismo está intoxicado, tá? Você vai perguntar alguma coisa? Esse do tratamento capilar, qual foi a duração? Esse aqui é dentro de um mês. Ela vai lá 2 vezes por semana. Aí a gente ainda tá no processo que o dela é muito. Tá vendo a primeira foto? Foi muito. E aí a gente tá mexendo no organismo dela que tá bem inflamado. Então a gente primeiro tem que desinflamar, porque a maioria das pessoas tem o organismo inflamado. Por exemplo, ontem era o dia que começou a lua nova, melhor dia para desparasitação. Tomar, por exemplo, secnidazol, essas coisas. Então pouco se falam disso às vezes. Hoje tá falando mais.
Mas não adianta, se o seu organismo estiver inflamado, o suplemento que você tomar não vai resolver. Aí você vai ficar ali tomando, fala, poxa, mas eu tomo vitamina C, não resolve. Eu tomo vitamina D, minha vitamina D não sobe. Ó, vamos olhar o intestino. O intestino é importantíssimo, né? Porque senão atrapalha. Pode falar. Você já ouviu falar na Ozontec? Sim. Que é Eu tô lá dentro da Ozontec, a Virgínia também. Nós vendemos as coisas da Ozontec junto. Então, assim, são produtos ozonizados, Uhum. só que para ingerir. Isso. Né? São suplementos ozonizados que tem. Tem a parte da Ozontec, ozonterapia de aplicação. Que é a que eu faço, que ela já é feita em consultório. Aí a gente associa os tratamentos. O sangue injeta Isso. ozônio, né? Isso. E a melhora é sempre mais. Porque quando você faz associado é melhor ainda. É sempre, a gente tem uma resposta mais rápida, né? Ali é uma das partes regenerativas, né, também, que a gente consegue ter uma resposta para a pele, a parte facial. Você atende aonde esse negócio do vitiligo? Em BH, no bairro Floramar, e eu tenho consultório também no Buritis. Aí depois eu vou deixar no final aqui para vocês também, para poder acompanhar. São Paulo eu não atendo, mas tem muita gente para indicar. Tá? Em São Paulo tem, aí eu vou deixar o contato, pode me chamar que eu te indico também, tá? Porque dependendo do tratamento, realmente tem que ser acompanhado. Não adianta eu fazer uma consulta, te falar uma coisa só, e às vezes tem que ser o acompanhamento. Ela é louca para descobrir para psoríase. Para psoríase? Do vitiligo? É bacana, tá? Porque ele trata de dentro para fora. De cara, vitiligo, quem tem vitiligo, a vitamina D é baixíssima. Tanto que o cálculo de vitamina D que a gente faz é outro. Ele é diferente do que para qualquer pessoa. Ela sempre vem em São Paulo fazer o tratamento. Ela quer botar o corpo todo branco. Entendi, para poder já reverter, ficar tudo. Tem pessoas que não avançam, que ficam no vitiligo só naquilo ali e não avançam, né? Então, quanto antes começar a tratar, é melhor e a gente entrar com suplementação também, tá? Depois, no final, eu vou dar uma dica para vocês também de uma coisa de suplementação, de um cálculo que é legal. Então, a aplicação da ozonoterapia, como que a gente pode fazer? Porque é onde fica a curiosidade, tá? E como que eu vou fazer? A gente pode fazer hemoterapia, que é retirar o sangue, ozonizar e voltar para o organismo, porque o nosso organismo ele tem as células de defesa. O que acontece? Qualquer agente estranho que entra no seu organismo, ele vai reagir e falar assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então vamos correr, gente, vamos defender? Aí na hora que vai para defender, o que acontece? Vê que é o seu próprio sangue. Ele não vai atacar o seu próprio corpo. Aí o que ele vai fazer? Nisso ele já ativou células de defesa, já chamou a turma toda para aquele lugar para defender e ativou células de defesa. Aí na hora que vai reconhecer, é o seu próprio sangue. Então não vai ter problema, e a diferença é que ele vai estar extremamente oxigenado. A hemoterapia é ótima, e quando faz a hemoterapia ozonizada, a gente aumenta a oxigenação mais rápido. Mas só a hemoterapia já é muito bom, entendeu? A gente pode fazer aplicações locais, então aplicação com agulha mesmo, fazer local, capilar, em várias regiões. Regina já experimentou, a Virgínia experimentou, uma vez ela chegou com muita dor, né, no consultório, quase não estava andando, saiu de lá pulando, fazendo arte. Foi, com uma aplicação. Então é muito possível que com uma aplicação a pessoa já sinta uma diferença, assim, gigantesca, principalmente no quadro de dor, porque ele tem ação anti-inflamatória, e o bom é que é natural. Na verdade, ele vai usar, porque as citocinas inflamatórias estão no local, ele vai regular essa inflamação, é onde ele cessa e melhora, tá? A gente pode fazer também outras vias de aplicação. Bolsas, que a gente consegue fazer bag no local de inflamação, onde está para acelerar a cicatrização, onde está com a ferida. Soro, tem o soro ozonizado que a gente consegue fazer na via venosa mesmo. E tem o mais polêmico, que muita gente fala, principalmente os homens, né, brincam, que é a via retal. Aí os homens chegam assim, não, aqui não entra nada, ninguém põe nada aqui não. O pessoal toma um brinco assim. Mas é a via mais importante. Porque a via anal que a gente tem, a via retal, é a maior via de absorção. Então, todo mundo deveria cuidar mais e se preocupar mais, principalmente observar as fezes. Às vezes a gente não faz isso. Existe muito isso, você tem que observar. Existe uma escala, que chama escala de Bristol. Se você jogar no Google, tá lá, escala das fezes. Já mostra como que tá cada fezes. Então, como que tá a questão de ingestão de fibra, tudo vai mostrando. Então, o nosso intestino, ele fala muito sobre a nossa saúde, fala muito sobre nós. E aí, como ela é uma via de absorção rápida, e no intestino tem 7 milhões a mais de mitocôndrias do que no corpo todo. E aí eu não estou falando de mitocôndria, que eu quero ativar a mitocôndria, quero fazer toda essa ativação para poder ter mais energia. A melhor via vai ser o quê? Retal, porque a via retal é indolor, é uma sondinha boba, que entra coisinha à toa. O tamanho do reto de cada um, na verdade, aqui, ó, da ponta aqui do dedão até o mindinho, é o tamanho uretral. Então, nossa uretra.
o tamanho retal que entra é metade. Então, metade disso que entra de uma sondinha só para conduzir o gás lá dentro do intestino, que é a forma que a gente tem de condução do gás mais rápido. E faz toda a absorção, regula o intestino, tira a inflamação, melhora qualquer inflamação que tiver no organismo, fibromialgia, tudo isso a gente consegue fazer na via retal também, tá? A pessoa não quer, não aceita via retal, tem as outras vias, desde que seja, às vezes, sistêmica. Dependendo do tratamento, não vai ser só local. Se tiver que fazer sistêmica, a gente vai ter que realmente retirar o sangue, ozonizar e voltar, tá? Então, como eu já disse, ele tem essas capacidades, né, auxilia nos tratamentos como fertilidade, tratamento feminino, tratamento masculino. Homem, principalmente quando procura, tem alguns que procuram por ter impotência sexual, então a gente consegue ter uma melhora também, tá? E por aí vai, é uma gama muito grande, né? A ozonioterapia é um mundo em que as pessoas estão começando a conhecer um pouco mais. Então a gente vai fazer toda essa regulação de microbiota intestinal com ozonioterapia, a gente consegue, e aí manter a saúde intestinal em dia, que é o que a gente brinca. Se a pessoa não está com a saúde intestinal em dia, não sei se vocês já viram esse tema, a gente brinca que a pessoa está enfesada, porque ela está com fezes presa. Então a pessoa com as fezes assim, o pessoal brinca que está enfesada, e é fato, se a gente não está com o intestino bom, acabou, a gente fica com irritabilidade, tudo interfere, e você não tem absorção nem da medicação e nem de suplemento que tomar da forma correta. Então, vamos dar uma atenção maior para o intestino, né, porque isso é muito importante, para a gente ter um sucesso em qualquer tratamento que fizer. Então, a hemoterapia, como eu disse, ela vai auxiliar para a gente retirar o sangue. Então, o seu sangue já está ali, a gente só vai ozonizar ele fora do corpo. Então, ele vai estimular, principalmente, metabolismo celular, as hemácias, as nossas hemácias, que é o sangue vermelho que a gente tem os glóbulos brancos, glóbulo vermelho, as hemácias se renovam a cada 120 dias. Então, ou seja, eu oxigenei, eu fiz a terapia, depois de um tempo, ela vai se renovar. E aí, como que você está cuidando dessa hemácia no decorrer do tempo? Porque não é aquela mesma que você vai estar com ela, né, o tempo inteiro, tá? Então, é sobre renovar, é manter. Aqui a diferença de um sangue e outro. O primeiro, ele já está oxigenado. Então, aqui é o sangue que está indo direto do paciente. Isso aqui foi uma imersão que eu dei lá no Peru. E aí eu mostrei, lá eles usam muito. Lá é bem diferente do Brasil, assim. O Brasil, na verdade, está mais atraso com isso, mas já está avançando. Mas esses países, assim, eles utilizam muito da ozonoterapia, principalmente a forma de autoemo. Então, o sangue mais escuro, o paciente deitado, a gente passou, já tirou dele, já foi direto para a bolsa. Então, o sangue escuro é o sangue tóxico, é o sangue dele mesmo. Só que na bolsa tem o ozônio. E aí, assim que ele entrou em contato com o ozônio, melhorou a oxigenação, e ali ele está voltando para o paciente. Aí, no que ele está voltando, olha como é que já está voltando, claro. Bem oxigenado, tá? Então, imagine isso aí, que não vai causar dentro do organismo. Só melhora, né? Que é o seu próprio sangue, só que é oxigenado, tá? Então, a gente tem ali evidências científicas, sim, tá? Em cima da ozonoterapia, tem muitos artigos científicos. Para algumas coisas é que é mais novo, como na parte estética. Então, já está saindo mais artigos, mas já temos artigos provando a eficácia do tratamento. Na síntese proteica, né, então estudos demonstram aumento significativo da síntese proteica nas mitocôndrias, nas células tratadas. Evidências que a gente tem também, né, na questão da segurança do tratamento, porque se o profissional souber fazer, a diferença de veneno e remédio é a dosagem. Pega um remédio que você tem e enche a cara. A dosagem errada vai se tornar um veneno. Assim funciona com qualquer tratamento. Mesma coisa com a ozonoterapia. Se o profissional não souber fazer, for aventurar, não utilizar o que tem que utilizar de materiais corretos, aquela terapia, ela vai deixar de ser segura. Mas, fora isso, você utilizando de forma correta, ela é uma terapia muito segura, eficaz, né, que a gente já tem comprovações e que funcionam muito, tá? E aí a gente leva para a parte da estética. Então, a gente consegue utilizar tudo que a gente puder ozonizar. Hoje em dia já se tem piscinas ozonizadas, você vai em natação, o pessoal já faz, por quê? Diminui a questão de micose, né? Então, normalmente o pessoal tem muita micose. Então, a gente já tem hidro, ozonizado, tem muitas coisas. Chuveiro, a gente já consegue, existe aparelhinho que você coloca. Então, tudo que estiver sendo ozonizado, normalmente é muito bom. E o filtro, né? Eu tenho filtro em casa, que aí você já pega já direto a água alcalina, a água ozonizada. Então, assim, maravilhoso, tá? Os casos, como vocês viram, então a gente já tem também casos clínicos provando sobre textura e firmeza, cicatrização. Ele tem uma alta aceitação, hoje está crescendo ainda mais, então o pessoal está tendo uma alta aceitação, porque as pessoas estão cansadas de medicação, ninguém quer remédio o tempo inteiro. As pessoas, na verdade, estão ficando cansadas de tomar remédio, vai no médico, fui no fulano, não resolveu, fui no outro, não resolveu. Eu falo que para mim aparece sempre assim, para solucionar problema, porque as pessoas às vezes ainda não acreditam, ou nunca nem ouviu falar. Aí o que acontece? Vai como opção falar, deixa eu fazer esse negócio aí. Eu adoro isso, sabe por quê? Porque o povo chega incrédulo. Aí na hora que sai, meu Deus, funcionou.
Porque a pessoa chega assim, vou fazer esse negócio aí, já tentei de tudo, não deu mesmo. Aí vai lá fazer, acaba realmente sentindo a diferença no organismo, e aí vira a chave, né? Então é sobre isso, é sobre a gente tratar. A gente tem casos de sucesso aí, taxa de aceitação já está 92%, 85% tem resultados visíveis em alguma coisa, uma melhora de dor, parte regenerativa, 78% tem uma boa adesão ao tratamento, e o bom é que são os resultados ali naturais. A gente está com uma terapia que é natural, né, não tem problema de fazer, são baixíssimos o risco dela é menor que de pirona, o risco de pirona, que é a medicação mais utilizada, o risco é 0,005, a do ozônio, por exemplo, é 0,00002, porque foi o artigo que fizeram e a pessoa sentiu intoxicação por aplicação, erro profissional. O profissional errou na aplicação, aí de várias pessoas que eles pegaram, aí viram que acabou sendo tóxico por isso, pelo erro de aplicação e dosagem, tá? Aquela imagem anterior, tinha uma senhora, antes e depois dela, aquilo foi rejuvenescimento com a ozonioterapia? Também, a ozonioterapia, ela entrou como um método complementar, essa última que você falou aqui, ó, essa aqui, ó, isso. Aqui tem um método complementar, tá? Então a gente colocou, tem alguns outros tratamentos junto, e a gente faz ele como complementar. Tudo foi feito na sua clínica? Tudo na clínica a gente faz lá, tá? Vamos lá. Ok, cicatrização, autoaceitação. Sobre a parte estética, então aqui, por exemplo, só a gente fala que são resultados visíveis e naturais na estética regenerativa, ali é um exemplo de bigode chinês, por exemplo, uma coisa que incomoda muito. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas tem pessoas que tem que preencher, então cada caso é um caso, por isso que eu sempre falo, tem que avaliar, né, então isso em qualquer área, né, gente, cada pessoa é individual, então qualquer área, seja o que for fazer, tem que entender a necessidade para realmente a gente conseguir fazer um melhor tratamento. Então tem situações que você vai fazer uma harmonização na pessoa e ainda fazer um trabalho complementar, tá? Então, ainda está se falando, ainda tem muita coisa avançando, mas a gente acredita muito que a regenerativa veio sim para ficar. Hoje as pessoas estão cansadas de medicações, elas querem o tratamento, né, elas querem realmente ficar. E é isso. Então, assim, a ozonoterapia, na verdade, ela é protagonista indiscutível na estética regenerativa, na saúde como um todo, porque nós vamos ativar o que a gente já tem no nosso organismo, então a gente não está colocando nada além para dentro, a não ser a oxigenação aumentada. E a gente tem aí inovação para poder prometer bem-estar e longevidade para vocês aproveitarem mais a vida, curtir muito mais, e com saúde, que é o principal, né? Aqui tem 2 contatos, porque quem é profissional da área da saúde, que deseja ter mentoria comigo, né, aprender, então é o primeiro contato, vocês escaneiem, e o segundo contato é para quem deseja realmente ser paciente, ou conversar um pouco melhor, marcar uma consulta, para a gente poder seguir juntos aí, tá? No mais é isso, eu quero agradecer novamente, né, o carinho de vocês, a atenção, espero ter esclarecido um pouquinho, pelo menos que é um tema muito vasto, se eu ficar aqui assim eu fico horas, e quem quiser saber um pouquinho mais, é só chamar que a gente conversa, tá bom? Obrigada. Fechou.